pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com o Pamplona. E a gente abriu com câmera aberta logo para dizer, ele veio! Senhoras e senhores, estou aqui tendo o prazer, o privilégio de receber o advogado. Foi presidente da OAB da Bahia, professor, meu eterno chefe de escuteiros, Luiz Viana Queiroz. Olha, eu já tentei, eu sou um fã desse cara. Hashtag sou fã de Luca. Né? Eu sou admirador dele, que talvez seja uma das pessoas que me conhecem há mais tempo na vida, das quais eu ainda mantenho uma relação pessoal. E eu estou tentando entrevistar o Luca no Papeando há anos. Essa aqui, eu já fiz o roteiro, já fiz proposta, já fiz tema, já fiz poema, fiz tudo e digo, não conseguia entrevistar. E hoje, finalmente, graças a uma anjo chamada Beatriz, a filha dele, que veio aqui, ele veio, eu consegui. E Luca, que bom te receber finalmente na minha casa e no Papeando, porque no meu coração você já está. A alegria minha. Começar dizendo que eu não pude vir por questões profissionais. Sempre. Eu estou morando em Brasília, estou morando aqui desde 2019. Me transferi para Brasília como vice-presidente nacional do Estado. Me transferi como procurador do Estado, atuo lá, então... Mas não pela PK. Então, a dificuldade foi só essa, não foi falta de vontade. Não, isso não foi falta de admiração e de cara. É porque o homem é ocupado mesmo, é difícil pegar a direção, de amarrar literalmente a filha dele para trazer, traga o homem, porque eu sou realmente um fã. E Luca é um talento, foi professor muito jovem, advogado muito jovem, líder associativo da advocacia muito jovem, uma das grandes lideranças no Brasil. E, pensando no nosso corte epistemológico no tema de hoje, uma das grandes referências de direito eleitoral. Né? A primeira pessoa que eu vi ensinando direito eleitoral aqui na Bahia foi ele. Né? E eu vou dizer, ó, Luca, já que a gente vai fazer um bate-papo, finalmente vamos falar sobre direito eleitoral? Vamos papear sobre direito eleitoral? Não, sabe que, aproveitar para dizer essa coisa de que vamos ter começado a dar aula em direito eleitoral. Eu era professor da Universidade Federal, da Universidade Católica de Senhor, na Faculdade de Direito, e Thomas Bacelar sugeriu que a gente instalasse uma cadeira optativa. Então foi talvez a primeira cadeira optativa de direito eleitoral da graduação. Eu me lembro que você ensinou civil. Isso aí. E aí? Thomas me levou e disse, Thomas, eu vou um semestre e depois volto lá para civil e não sai mais. Era na hora ali. E sem sombra de dúvida você é uma grande referência. E eu digo, ao grau de intimidade aqui, eu quero fazer você mesmo, porque realmente nós somos amigos e, mais do que isso, eu sou um profundo admirador. E eu ia começar justamente isso. Como é que surgiu o seu interesse, não somente acadêmico, mas pragmático, pelo direito eleitoral? Você tem uma história familiar que diz respeito a eleições, mas vou deixar você falar. Os nossos interesses nunca brotam do nada. É verdade. Eu gosto muito de pensar que a gente tem um pé na terra. Né? Qual é a terra que a gente pisa? Faz com que a gente seja o que a gente é. Eu sou de uma família de políticos. Meu bisavô, de onde vem meu nome, Luiz Viana, foi governador da Bahia em 1896. Meu avô materno, Luiz Viana Filho, foi governador da Bahia em 1967. Meu tio, filho de Luiz Viana Neto, foi deputado, senador, enfim. Então eu sou de uma família de políticos. Nasci numa casa de políticos. E meu pai e minha mãe moravam na casa de meu avô e de minha avó. Eu tive essa chance de conviver com eles muito proximamente. Então, quando eu entrei na faculdade e me formei, eu quis entrar no direito eleitoral para atuar junto aos políticos do grupo de Luiz Viana, que era meu avô. E foi assim que eu entrei, primeiro como advogado e depois me tornei professor. E minha primeira atuação, me formei em 1985. Em 1986, foi uma das eleições mais importantes da Bahia, foi a eleição de Valdir Pires. E eu me coloquei como voluntário da campanha de Valdir. Eu era quem está estudando direito, quem quer ser advogado começa carregando pasta dos advogados mais velhos. Então eu carregava literalmente a pasta de Fernando Santana, de Jacques Azevedo e Antônio Garlino. Então, assim, eu me coloquei à disposição porque eu queria entrar nessa área de direito eleitoral e aprendi na prática com aqueles que já estavam advogando, e depois entrei na academia e tornei professor. E entrando na academia, ensinando efetivamente na graduação, em matéria obrigatória, optativa, direito eleitoral, você se sente hoje convencido
que há uma autonomia científica. É possível se falar de uma autonomia científica no direito eleitoral? Isso leva para a gente conversar aqui o dia todo. Mas o direito eleitoral já tem autonomia reconhecida pela Constituição. E o artigo 22, inciso 1, estabelece que é competência privativa da União legislar, entre outras coisas, direito eleitoral. Um direito eleitoral. Sim. Pelo menos, do ponto de vista político-legislativo, reconhecida sua autonomia. Do ponto de vista científico, eu acho que tem uma coisa muito importante, né? Direito eleitoral no Brasil surgiu com a Constituição de 1988. Existia antes, mas era uma farsa. O direito eleitoral que não serve à democracia é uma farsa. Você finge que tem aquilo. Né? É uma bola assim. Então, a partir de 88, cresceu enormemente a busca de uma cientificidade para o direito eleitoral, porque efetivamente ele passou a ser útil. Ele antes era apenas um simulacro de direito ou de cientificidade, porque se não tinha democracia, seria mesmo por aqui. Então, eu acho que é possível defender uma autonomia científica para o direito, porque tem peculiaridades que só ele mesmo tem. E quais seriam assim, os principais, claro, o senhor 88 no Brasil, mas dos referenciais históricos no direito estrangeiro sobre o direito eleitoral? É interessante compreender isso. Eu mudando um corte, eu atuo há 30 anos na Justiça do Trabalho. Então, toda vez eu tenho que explicar para a pessoa, não tem só Justiça do Trabalho no Brasil, aí ela vai explicar o sistema norte. E direito eleitoral, como é que é isso em outros países? O direito comparado não ajuda muito a gente, porque o direito eleitoral brasileiro é muito singular. Do ponto de vista histórico, assim, antes de 88, o grande nome é um cara chamado Fábio da Ribeiro, que tem curso de direito eleitoral clássico. Depois da Constituição de 88, são muitos os autores. O meu predileto é Adriano Soares da Costa, isso é um trabalho de busca de cientificidade baseado na teoria de Pontes de Miranda, ou seja, a incidência da norma, o fato jurídico. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas em relação ao direito estrangeiro, eu queria fazer uma referência interessante, Pamplona, que é o seguinte: o nosso direito constitucional é americano. Mas o direito americano é muito diferente da gente, porque ele primeiro não tem um direito eleitoral autônomo. E cada estado tem sua legislação eleitoral. Então, isso não é um problema. A gente não consegue importar. Toda vez que tem eleição norte-americana, isso, a gente não consegue importar a doutrina do direito constitucional quando rebate com o direito eleitoral americano, é muito diferente do nosso. E como a gente tem uma teoria dos partidos políticos muito francesa, o grande nome é Maurice Duverger, que é um clássico do direito partidário. Eu lembro do meu saudoso Ari Guimarães falando com isso. Eu fui aluno em querida Benjamin, Ari Guimarães, o cara me levou para o patrimônio histórico. Sim. Eu fui estagiário, fui advogado, superintendente do IFAM. Chegou no patrimônio histórico, quem me levou foi a professora Guimarães, querida. Eu queria entender mais um pouquinho, pensando na legislação brasileira, como é que se deu a evolução da legislação eleitoral brasileira? Você não conta a história, você testemunha da história. Primeiro, eu acho que é muito importante essa coisa do corte de 88. Mas, claro, sim, claro. A Constituição de 88, eu digo sempre assim, nenhum de nós cai de paraquedas. Aqui na Bahia, apareceu alguém que está fazendo alguma coisa, precisa a história desse cara, ou dessa. Não, né? Tem sempre uma história. Então, a Constituição de 88 é um marco, sim, define o nosso sistema jurídico, mas não caiu de paraquedas. Sim. É uma história, que é a história do direito eleitoral, que veio um pouco antes. Então, um marco fundamental em 1932, quando se cria a Justiça Eleitoral. Sim. É o Código Eleitoral que cria a Justiça Eleitoral, que é pós Getúlio Vargas. É o período de Getúlio Vargas, pós a Revolução de 30. A Revolução de 30 vem por conta disso, né? Não sei se o pessoal mais jovem sabe, né? A Revolução de 30 no Brasil vem para romper com a República Velha, que era a eleição do bico de pena. Você tinha um sistema que funcionava da seguinte forma: você chamava os eleitores, votava, pegava os votos, mandava para o Congresso Nacional, que seria o Congresso Nacional, né, Câmara dos Deputados, tinha uma comissão, e a comissão é que definia quem foi eleito e quem não foi eleito, fazia, digamos assim, a tabulação dos votos. E aí se diz comumente que muita gente que não teve voto suficiente foi eleito. Começou a votar. Decidia lá. Não voto, cara. Voto era um detalhe. Tá? E na Bahia, conta-se que teve alguém que não foi candidato, foi eleito. No Brasil tinha gente que não tinha voto, foi eleito. Mas na Bahia teve um candidato. Falem absurdo na Bahia mesmo. Eu nem contar porque uma família que eu gosto é para não parecer uma fofoca. Então,
De 32 até 88, você já teve uma consolidação da estrutura formal da justiça eleitoral, com uma peculiaridade extraordinária no nosso sistema e que ficou, que é o fato de que quem regulamenta as eleições é a justiça eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral é que baixa as resoluções de regulamento, que é uma coisa única no nosso sistema. Porque no nosso sistema, o que é que acontece? Como a gente tem 3 poderes, o poder legislativo baixa a lei e o poder executivo baixa o regulamento. O poder judiciário julga, mas ele não baixa regulamento. Né? Então, quem baixa decreto é o presidente da República, é o governador do Estado ou é o prefeito. Na justiça eleitoral, houve uma opção de tirar dos políticos, ou seja, de tirar do chefe do executivo, a regulamentação. Então, quem regulamenta é a justiça eleitoral através do Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso que já existia antes de 88, se consolidou em 88 e é uma fonte jurídica muito importante. Porque as fontes são basicamente a Constituição e as leis, mas você tem todo um sistema de regulamentação através das resoluções do TSE. E que é efetivamente muita regra e que só quem está disposto a se debruçar sobre aquilo vai entender as suas peculiaridades. Por isso que a justiça eleitoral tem uma, digamos assim, uma especialidade muito grande no Brasil. E a pergunta final desse bloco é nessa linha. Qual conselho que você daria a uma jovem, a um jovem, que pensa em se debruçar, quer se aprofundar no direito eleitoral do Brasil? Bom, é difícil dar conselho, eu posso dizer o que eu fiz, que acho que foi bom para mim. Né? Bom, primeiro eu me coloquei como voluntário de uma campanha eleitoral para trabalhar como advogado, com advogados mais velhos que eu, e que me ensinaram na prática, assim, no enfrentamento cotidiano. São muito poucos. Vou contar uma história aqui para você, Antônio. A primeira vez que eu fui a tribuna, primeira vez, jovem, advogado, estava lá segurando a pasta dos 3 advogados da campanha Claudio, e um dos 3 chegou. E o tribunal começou a manipular uma decisão a favor de Antônio Carlos Magalhães, contra o Valdir. Aquilo foi me dando comichão, o tribunal julgou, e o juiz federal que compunha o Tribunal Eleitoral ficou na dúvida. Logo em seguida, chamou um segundo processo igual. Eu fui à tribuna, primeira vez na minha vida, fui à tribuna para esclarecer que aquela maneira como o tribunal tinha decidido estava contrária à jurisprudência do próprio tribunal. Porque eu era CDF, não fez jurisprudência, mas eu sempre fui aplicado. Eu estava trabalhando na eleição de 86, eu fui na eleição de 84, de 82, peguei toda a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Aí foi a tribuna. Comecei a dizer assim, eu pedi licença para dentro da tribuna para dizer que o tribunal errou nesse julgamento anterior. O presidente me caçou a palavra. A primeira vez que eu fui à tribuna, um jovem começando a vida, foi assim, interrompido pelo presidente que estava servindo a política e a Antônio Carlos para dizer que eu estava ofendendo o tribunal, que eu não podia continuar na tribuna falando daquele jeito. Ou seja, então assim, dizer que para mim foi muito importante começar na luta com advogados mais velhos que me ensinaram e eu sempre estudei muito. Então, alguém que entrar no direito eleitoral ou em qualquer ramo, eu acho que tem que ir para a prática, tem que ir para o enfrentamento e estudar muito. Eu estudo absolutamente todos os dias. Não tem nenhum dia que eu não pegue um livro para estudar alguma coisa. Agora, depois de mais velho, eu resolvi fazer doutorado. Então, estou fazendo doutorado em Direito Constitucional, estou lendo assim, desbragadamente, quando sobra qualquer tempo. Vou estudar porque a ciência jurídica é uma ciência aplicada. Então, a gente tem que ter o fato concreto da vida concreta, o problema real, e tem que ter a teoria que possa embasar a gente ter. E tem que ter a teoria para poder compreender a verdade que se esconde nos fatos. Porque eu brinco com meus alunos lá que nessa doutorado da UFBA, dizendo assim, olha, você não faz mestrado e doutorado para ser feliz. Você faz mestrado e doutorado porque você quer tomar a pílula da Matrix e saber o que está acontecendo. Você compreender esse sistema. E não há como prosperar de maneira digna, seja aquilo que eu subscrevo de todo o que você coloca. E tem uma galera jovem que está doida para fazer perguntas para você. Daqui a pouco a gente volta. Caro Dr. Luiz Viana, tudo bem? Sou Daniel Maia e gostaria de saber o seguinte: qual é o sentido e a finalidade dos prazos de desincompatibilização eleitoral?
Daniel, a ideia é que você garanta a igualdade de concorrência, ou seja, todos os servidores públicos, no conceito macro, que quiserem ser candidatos, têm que se afastar do cargo, ou 3 meses antes, ou 4 meses antes, ou 6 meses antes. Então, a Lei Complementar 6490, que é a lei das inelegibilidades, estabelece que quem quiser ser candidato tem que se afastar do cargo. Pede licença, se for cargo definitivo, e pede afastamento, se for cargo provisório, comissionado, por exemplo. Então, a ideia é garantir a igualdade de todos. Olá, me chamo Rayane e gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Luiz Viana. Por que o bipartidarismo não prosperou no Brasil e parece funcionar razoavelmente bem nos Estados Unidos? Ô, Daiane, repara, o bipartidarismo funcionou muito bem na época da monarquia. A maior estabilidade política do Brasil foi no período da monarquia, sobretudo no Segundo Império, com Dom Pedro II. Mas é óbvio que era outro Brasil. Por exemplo, era um país com escravidão e os escravos não participavam da vida política. Então, era outro país. No período republicano, eu diria que há uma grande confluência de diferenças de interesses políticos. Então, essas diferenças de interesses políticos no Brasil é muito grande, não permite que você tenha apenas 2 blocos, né? Então, assim, nisso nós somos muito diferentes dos Estados Unidos. Acho até que seria bom para o Brasil se nós tivéssemos menos partidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem dezenas e dezenas de partidos, mas as regras são tão rigorosas que só conseguem alcançar aqui os pressupostos para participar 2. Na verdade, é uma decisão política, não é uma decisão jurídica. Então, eu acho que devia ser uma questão como tem no Brasil, uma liberdade ampla para fazer partido político, mas deveriam ter regras mais rigorosas para dizer, tudo bem, você faz o partido que você quiser, mas para lançar candidato, para participar da eleição, para receber dinheiro do fundo partidário, você precisaria eleger candidatos e aí você iria afunilando. Então, eu diria que já funcionou e não funciona mais porque os interesses são muito diversos. Eu penso muito na linha, às vezes, da própria noção da pluralidade sindical, né, em que talvez a gente precise ter liberdade para a criação de entidades, mas que a gente se conforma com menos instituições para quê? Para que tenha mais força, representatividade. Né? No final, é tudo uma discussão política mesmo. No fundo, é o desafio em saber qual é a medida em que o Estado tem que interferir para limitar a sua liberdade. Perfeito. Onde é que está ali, que depende de você, e o que é que depende do Estado fazer a lei. Né? Essa que é a grande questão. Oi, doutor Luiz Viana, meu nome é Joana e eu gostaria de saber como o direito eleitoral pode combater o fenômeno das fake news. Eu acho que, como tudo que diz respeito às redes sociais, diz respeito a esse momento que a gente está vivendo, que é um momento absolutamente novo no mundo e no Brasil, é um desafio, que é o desafio de que o Estado tem de, através de sua regulamentação, conter os abusos. Né? Em tese é possível, mas é muito difícil de fazer, porque controlar as redes sociais é muito difícil. Nós estamos vendo isso hoje. O Elon Musk acabou de desafiar o ministro do Supremo, dizendo que não vai cumprir as regras. Então, eu acho que se ele for atuar no Brasil, tiver uma empresa para atuar no Brasil, ele tem que cumprir as regras do Brasil, senão não será possível. Mas isso nas campanhas eleitorais é mais complicado ainda, porque há uma tendência de querer abusar para prejudicar o outro. E o direito eleitoral diz que não é possível isso. Então, o desafio não é que o direito eleitoral tenha regras, o desafio é conseguir que as pessoas cumpram as regras porque é melhor para a democracia. E muitas vezes exige que o Estado interfira sancionando. E esse tema das fake news é tão profundo, tão atual, que eu algum dia ainda vou fazer um papel só sobre fake news. Vale a pena. E eu tenho que dizer que essa é uma questão interessantíssima, porque nós estamos gravando este episódio hoje. E você está vendo na sua casa, em um determinado momento, pode ser até que esse imbróglio já tenha sido resolvido e já tenha tido outras coisas depois. Isso é fascinante, porque o tempo é diferente e a dinâmica que a gente tem que entender essa questão é ilimitada. Muito rápido, muito rápido. Legal. Olá, doutor Luiz Viana, eu sou a Débora e eu gostaria de saber se faz sentido a existência de um ramo especializado do judiciário para as questões eleitorais. Ô, Débora, eu já respondi isso, acho que sim. Acho que a disciplina das eleições, né, que no fundo é uma parte importante da democracia, tem peculiaridades que exigem um olhar com uma, digamos assim, características próprias desse ramo do direito. Então, eu acho que vale a pena, porque melhora a eficiência daqueles que vão trabalhar com o direito eleitoral. E eu estou aprendendo muito com
isso aí. Eu estou vendo. Não é o meu lugar de fala, eu não entendo de direito eleitoral, mas eu fico fascinado aprendendo justamente com essas peculiaridades. Olá, professor. Meu nome é Sofia. Eu gostaria de saber o que o senhor acha do voto obrigatório. Você sabe, Sofia, que seu nome está ligado à filosofia, né? Então, eu pessoalmente sou contra o voto obrigatório. Eu acho que isso não deve ser um dever do cidadão e da cidadã. Acho que deve ser um direito. E aqueles que não quiserem participar através da obrigação de votar não devem ser sancionados. Aliás, no Brasil, a sanção é tão ridícula que acaba sendo insignificante. Quem não votou na última eleição e não justificou paga R$ 3,51. Então você está dizendo, não vá porque não faz diferença. O grande problema é que depois de 3 eleições sem justificar, você perde o título eleitoral. E aí, perdendo o título eleitoral, tem uma série de problemas. Você não consegue nem fazer concurso público, nem exercer função pública, enfim. Então eu, pessoalmente, sou contrário ao voto obrigatório. Eu acho que a gente já tem maturidade democrática suficiente para que cada eleitor possa decidir se vai votar ou se não vai votar. E, Luca, a gente podia ficar conversando ainda há muito tempo. Tem muitos temas que são fascinantes ligados ao direito eleitoral, mas o programa tem uma limitação temporal. Mas eu quero dizer a você, meu amigo, que eu estou realizando um sonho, estou realizando um projeto muito assim, de te entrevistar finalmente. Você que é uma referência, não somente do direito eleitoral, mas para a advocacia baiana e brasileira. É uma satisfação imensa, um prazer, uma honra, um privilégio mesmo estar aqui ao seu lado e registrar, mais uma vez, publicamente, a minha profunda admiração intelectual e pessoal. Que é mútuo, é um carinho, né? E eu queria aproveitar para lhe dizer que o Gustav Jung, o grande psicólogo lá no século passado, né, quando ele fez a autobiografia, ele disse que num determinado momento ele começou a construir um chateau. E passou anos da vida construindo um chateau. E quando ele finalmente concluiu o chateau, e que eu acho que era uma obra meio inacabada, como a sua casa que você falou, ele disse que aquilo representava o inconsciente dele. Então, estar na sua casa hoje, estar aqui com você, né, nesse seu ambiente, eu acho que é um pouco conhecer a sua alma. Então, para mim, é muito legal. Muito a minha alma está aberta a ti. A você também. Que bom. E me permita fazermos aqui o indefectível brinde do Papiano. Que bom, alegria. E, meus amigos, minhas amigas, vamos encerrar mais um episódio, dessa vez sobre direito eleitoral. E dentro dessas interfaces de direito e arte, direito e poesia, vem também a nossa visão poética sobre o tema do voto. Até a próxima. O voto. Votar é participar da construção do processo democrático, legitimando quem decide ou mostrando-lhe não ser unanimidade. O votante é alguém que deve ter consciência de que ninguém constrói nada sozinho e que 1 mais 1 é sempre mais que 2. O voto é a arma efetiva da soberania popular, em que o futuro da coletividade passa pela atuação de cada cidadão. Até a próxima.